eu queria falar com vocês e partilhar com vocês uma mensagem cujo título é Deus procura os nus. Deus procura os nus. E vocês sabem o que são nus, não sabem? Os nus. Sabem, no Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, a Bíblia aborda a questão da nudez do homem e do facto deste se ter coberto quando caiu em pecado. E a Bíblia ensina no Gênesis que o homem andava nu no jardim do Éden, sem roupa. E nunca foi o plano de Deus que houvesse alguma loja de roupa no jardim do Éden, alguma cadeia de algum shopping center para vender roupa para o homem. Não, o plano de Deus sempre foi este, o homem andar nu na presença de Deus. Mas a realidade é que a primeira coisa que a Bíblia relata quando o homem pecou, quando o homem caiu, foi a sua preocupação em se vestir, em se tapar. Deus sempre quis que o homem andasse nu diante dele porque há uma relação entre nudez e verdade, entre nudez e transparência. Eu não sei se vocês aqui no Brasil usam a expressão, mas em Portugal usamos muito a expressão que a verdade é nua e crua. Ou seja, há uma ligação entre verdade e nudez. Na realidade, Deus sempre quis que o homem, independentemente de tudo o resto, que o homem andasse em verdade, nu diante dele, sem nada para esconder. Deus não quer nem nunca quis que o homem escondesse nada, absolutamente nada, independentemente se nós achamos que é bom, que é mau, que é vergonhoso, que não é. O plano de Deus é que nós nunca possamos esconder absolutamente nada de Deus. E por isso esta relação entre a questão da nudez e a questão da verdade. Então o plano de Deus foi que o homem andasse nu diante dele, em verdade diante dele, transparente diante dele. Sabem, quando o homem se cobriu, e a Bíblia diz, com folhas de figueira, quando o homem se cobriu, fruto da sua queda e do pecado, ele escondeu-se. Diz a palavra de Deus que ele escondeu-se. E agora o homem não poderia mais andar em verdade, porque pecou, então sentiu a necessidade de se esconder e de se cobrir. E diz a palavra de Deus que Deus procurou o homem no jardim e começou a falar: Adão, onde estás? Como se Deus... Eu pensei que estávamos a falar de um Deus omnipresente e que estava em todo o lugar. Como é que Deus pode perguntar: Adão, onde estás? Ele sabe todas as coisas. Mas a realidade é que ele começou a perguntar: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Eu não acredito que ele não soubesse ou que houvesse algum esconderijo no Éden que Deus não tivesse acesso. Mas a realidade, ele estava a chamar o homem, ele estava a chamar Adão para que Adão saísse do esconderijo, Adão se expusesse de novo. No fundo foi isso que ele começou: Adão, onde estás? Adão, onde estás? Adão, onde estás? E eu acredito que ainda hoje, este grito de Deus, Ele chama pelo nosso nome, Ele chama muitas vezes pelo nome: Mário, onde tu estás? Mário, onde tu estás? Ele chama: Lee Burns, onde tu estás? João, onde tu estás? Simon, onde tu estás? Porque muitas vezes a nossa tendência é esconder-nos, é tapar-nos. E ainda hoje Ele chama: onde tu estás? Não é que Ele não saiba onde nós estamos, mas a realidade é uma chamada à nudez. É uma chamada à transparência. É uma chamada para nós, diante dele, sermos aquilo que nós realmente somos. E sabem, Deus consegue lidar com as nossas falhas. Deus consegue lidar com as nossas imperfeições. Deixa-me dizer, Deus consegue lidar com o nosso pecado. Deus consegue lidar com a nossa queda, mas Deus não consegue lidar com o fingimento, com a mentira, com o esconder. Não consegue lidar com isso. Então, Deus prefere os nus, aqueles que são o que são, aqueles que se apresentam como se apresentam, aqueles que assumem aquilo que são, aqueles que não têm problemas de aparecer com o que são, como são diante de Deus. Deus prefere e Deus procura os nus, aqueles que assumem, aqueles que são o que são, aqueles que não têm problemas em confessar aquilo que são. E Deus nunca rejeitou ninguém que assume ou que confessa aquilo que é. Nunca. Deus não rejeita aquilo que tu fazes ou aquilo que tu és por aquilo que tu fazes. A única coisa que Deus rejeita
é quando nós nos escondemos, é quando nós tentamos tapar, é quando nós tentamos fingir, tentamos enganar, como se fosse possível enganar Deus. Isso Deus não consegue olhar e não consegue lidar. Então, Deus consegue lidar com as minhas imperfeições, Deus consegue lidar com as minhas limitações, Deus consegue lidar com as minhas quedas, Deus consegue lidar com as minhas falhas, com os meus tropeços, mas Deus não consegue lidar com o meu fingimento. Deus não consegue lidar com fingir. Deus prefere os nus. Deus prefere aqueles que são o que são, aqueles que assumem aquilo que são. E sabem, eu acredito que igreja é um local não para nós nos taparmos ou cobrirmos, mas é um local para nós sermos aquilo que nós somos. E há pessoas que procuram na religião uma máscara, um esconderijo. Procuram muitas vezes na casa de Deus um esconderijo daquilo que eles são, um disfarce. E muitas vezes a religião tem se tornado um autêntico baile de máscaras. Mas Deus não consegue lidar com isso. Eu acredito que a casa de Deus deve ser uma casa de gente genuína, independentemente das nossas falhas e das nossas imperfeições. É por isso que normalmente os religiosos apontam as imperfeições das pessoas. E às vezes há pessoas que me perguntam assim, mas tu na tua igreja tens lá gente daquela? Tens lá gente daquela espécie, daquele tipo? Eu costumo dizer, olha, a igreja é como a arca de Noé, tem todo o tipo de bicho. Tem toda a espécie de pessoas e deve ter toda a espécie de pessoas. Mas a religião tenta apontar aos defeitos. Tu tens lá aqueles que fazem assim. Tu tens lá homossexuais. Tu tens lá drogados. Tu tens lá gente alcoólica. Tu também tens lá gente dessa. Olha, mas é preferível gente dessa, mas que assumem e são transparentes e são aquilo que são. E a igreja é um local para pessoas serem e poderem ser em segurança aquilo que são. A igreja é um local de segurança para nós sermos aquilo que nós somos. E assumindo ser aquilo que nós somos, deixar Deus trabalhar em nossa vida. Porque Deus não consegue trabalhar com máscaras, imitações e disfarces. A igreja não é um carnaval de disfarces. E Deus não trabalha com disfarces. Mas Deus consegue trabalhar comigo, mesmo com todos os defeitos. Deus consegue trabalhar comigo. E é por isso que a igreja deve ser um local de verdade, um local de nudez, onde Deus tem uma chance de mudar a nossa vida. E eu oro a Deus para que neste live, e principalmente com tanta malta nova aqui neste lugar, vocês nunca se tornem numa igreja disfarçada, de gente que usa o reino de Deus, que gente que usa a espiritualidade para disfarçar aquilo que são. Deus não consegue olhar para o teu disfarce, mas Deus é bem capaz de olhar para os meus e para os teus defeitos e abraçar e transformar a nossa vida. Mas Deus é um Deus que procura os nus, procura a verdade, procura a transparência, ser aquilo que somos. O Novo Testamento tem um relato intrigante de uma figueira que Jesus secou e amaldiçoou. Não sei se já, com certeza já a leram ou ouviram falar acerca deste relato em que Jesus encontra uma figueira e que a secou e a amaldiçoou. E hoje gostaria de falar um pouco acerca desta história e as lições que ela encerra para nós e para a verdade de que Deus ainda nos continua a procurar nus. E diz assim a palavra de Deus em Marcos, no capítulo 11, versículo 11 a 17. Está tudo bem disposto ou não? Está tudo bem disposto ou não? Vou-vos ensinar uma coisa. É assim, para um orador, a pior coisa que pode haver é por exemplo, dizer assim, está tudo bem disposto, e ele faz assim um amém, assim do amém. Ou diz tudo ou não diz ninguém. É quando se diz uma piada, não é? Uma anedota. Ou riem todos ou não ri ninguém. Mesmo que não percebas, ria para dar força ao orador, senão ele vai ficar desanimado. Está tudo bem disposto ou não? É completamente diferente a atmosfera. Já repararam? Isso mesmo. Amém. Marcos capítulo 11, versículo 11 a 17. Está combinado? Sempre que eu disser alguma coisa, vocês dizem todos, em uníssono, cheios de paixão. Isto não é manipulação, é mesmo. Cheios de paixão. E logo à noite, quando o Lee Burns pregar, façam a mesma coisa. Não façam tanto como fazem a mim, mas façam parecido. Para ele também se sentir.
Tendo Jesus entrado em Jerusalém, foi ao templo, e tendo observado tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, depois de saírem de Betânia, já em caminho para Jerusalém, teve fome. E no caminho, avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se porventura acharia nela alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Jesus, falando disso à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Chegaram, pois, a Jerusalém, e entrando ele no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que ninguém atravessasse o templo levando qualquer utensílio, e ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes feito covil de salteadores. Uma figueira amaldiçoada. Sabem, esta história parece carregar consigo uma espécie de arbitrariedade e de despotismo divino. Quer dizer, a Bíblia diz que não era tempo de dar fruto, não é? Não era tempo. E que Jesus chegou ao pé da figueira e, porque não encontrou fruto, porque não era tempo de dar fruto, amaldiçoou a figueira e diz: nunca mais dás fruto. Sabem, isto, assim à primeira vista, desculpem lá, mas parece um bocado tipo abuso de autoridade. Pobre figueira, quase que ficamos com pena da figueira. Então, coitada da figueira, então se não era tempo de dar fruto, coitada, se não era tempo, ela não tinha fruto. E Jesus chegou lá e devia estar, sabe, há pessoas que com a fome ficam insuportáveis. Horrível. Que o meu colega João Pereira veio comigo ao Brasil, ele com a fome fica insuportável. Estou a brincar, podes ficar de pé, João Pereira. Este é o João Pereira. Olha lá, João Pereira. Um aplauso ao João Pereira. Ele vai casar dia 4 de julho. Por acaso é o dia da independência dos Estados Unidos e a tua também, acho eu. Ou não? Uma primeira leitura deste texto quase que nos dá pena da figueira e deixa quase uma certa escondida revolta com Jesus, pois parece não haver muita lógica e razão para o que Jesus fez. A fome não é desculpa. Jesus devia aprender a controlar a sua fome e a não deixar o seu mau temperamento vir cá para fora por causa da fome. Então, à partida parece, mas não era tempo de dar fruto, porquê esta maldição sobre a figueira? Ela não tinha fruto, não era tempo de dar fruto. O texto é bem explícito, não era tempo de dar fruto. Sabem, pelo contexto do Evangelho, este episódio ter-se-á passado eventualmente no fim de março, início de abril, mais ou menos, e a estação dos figos no Médio Oriente seria junho, mais ou menos, início de junho, quando começavam a aparecer os primeiros figos, ainda não maduros, mas aqueles primeiros rebentos, e lá para agosto então eles estariam maduros e prontos para serem colhidos e para serem consumidos. Então podemos concluir que realmente, como a própria Bíblia indica, não era mesmo a altura de dar figos. Estaríamos em fins de março, inícios de abril. Se os primeiros figos, os rebentos, começam a surgir lá para junho, terão maduros lá para agosto, mas pronto, vamos pensar que a fome era tanta, e sabem, quando a gente tem muita fome, a gente até come figos sem serem maduros, e tudo bem, mas junho, estávamos em, na melhor das hipóteses, inícios de abril, não era de toda a altura de dar figos. A figueira é um pouco diferente da maioria das árvores de fruto. Ao contrário da maioria das árvores frutíferas, que primeiro mandam para fora a folha e depois o fruto, a figueira inverte esse processo. E na figueira, primeiro aparecem os primeiros rebentos do fruto e só depois, então, aparecem as folhas. Então vamos dizer que quando começam a aparecer em junho os primeiros rebentos do fruto, do figo, a árvore ainda não tem folha. A folha começa a aparecer entretanto, e à medida que o fruto vai amadurecendo, a árvore vai se enchendo de folhas. Ou seja, quando uma árvore, uma figueira, está cheia de folhas, pelo seu processo natural ela tem que ter fruto, tem que ter figos. E a realidade é que quando Jesus ia no caminho de Betânia para Jerusalém,
A Bíblia diz que no mês de março, no mês de abril, e se vocês conhecerem e se estudarem um pouco acerca do caminho de Betânia para Jerusalém, estaria cheio de árvores como oliveiras e figueiras por todo o lado, mas a realidade é que naquela altura todas as figueiras estavam nuas, estavam despidas, não tinham folhas, porque não era o tempo. Então Jesus passou por esse caminho e viu montes e montes de figueiras despidas e não amaldiçoou nenhuma figueira por não ter fruto, porque era normal, estavam todas despidas, mas de repente, no meio daquela quantidade enorme de figueiras despidas, havia uma que dava nas vistas. Estava carregadinha de folhas, diz a palavra de Deus. Então chamou a atenção de Jesus, que ia caminhar, e todas as figueiras nuas. Ele não parou para amaldiçoar nenhuma figueira nua, ele não parou para dizer nada negativo em relação à figueira, passou normal, mas chamou-lhe a atenção aquela figueira cheia de folhas. E diz a palavra de Deus, como ele estava com fome, ele pensou, bem, se ela está cheia de folhas pelo seu processo natural, ela tem que ter fruto lá. E então diz a palavra de Deus que ele foi ter com a figueira para procurar algum fruto para poder comer e saciar a sua fome. Ou seja, o que chamou a atenção de Jesus foi o facto de ela estar cheia de folhas, ela mostrava os sinais. E nós, igreja, gostamos tanto de sinais. E falamos tanto em sinais. Então os sinais estavam lá. E quando ele chegou perto para comer o fruto, diz que não tinha fruto nenhum. Fruto nenhum. Ele estava com fome, viu aquela árvore e normalmente pensou, vou tomar o pequeno almoço, o café da manhã. Vou comer. Então, ele chegou-se à figueira com esta expectativa e diz a palavra de Deus que não encontrou um único fruto sequer, nenhum. E diz a palavra de Deus que Jesus amaldiçoou a figueira e disse, nunca mais ninguém coma do seu fruto. Mas que fruto? Se não tem fruto, nunca mais ninguém coma do seu fruto. Então, Jesus amaldiçoou a figueira. Nunca mais ninguém coma do seu fruto, ou seja, se não tem fruto, qual seria o fruto? Nunca mais ninguém seja enganado. Vou secar esta figueira, vou amaldiçoá-la, ela vai morrer, vai secar, para que as pessoas que passem aqui neste caminho não sejam enganadas como eu. O problema não está não há nenhum despotismo divino de se não era tempo de dar fruto. Não era tempo de dar fruto. As figueiras vazias, as figueiras nuas, não criaram qualquer tipo de reação em Jesus, mas ele disse, o fruto desta figueira é o engano. Engana as pessoas. Quem passa aqui é enganado. E foi isso que Jesus amaldiçoou e disse, não mais ninguém coma do teu fruto. Mais ninguém seja enganado pela tua aparência, mais ninguém seja enganado por aquilo que tu mostras, mas na realidade não tens lá. E isso engana. Então Jesus prefere aquilo que está despido, mas não engana, do que aquilo que está muito bem composto, mas engana. Então ele prefere a minha transparência com todas as minhas falhas, com todos os meus pecados, com todas as minhas limitações, mas que não engana, do que eu tentar esconder e cobrir e pôr muita coisa para enganar. E tantas vezes na igreja nós procuramos cobrir e mostrar e fingir e fazer uma performance espiritual para toda a gente pensar, uau, quão bom ele é, quão espiritual ele é, quão maduro ele é. Mas a realidade é que isso para Deus vale zero. Ele prefere os nus, ele prefere aqueles que são o que são, aqueles que mostram o que são, aqueles que assumem aquilo que são, aqueles que chegam ao pé dele e são aquilo que são. E Deus não rejeita ninguém que é aquilo que é e que assume na sua presença ser aquilo que ser. E eu oro a Deus para que todos nós, a igreja no mundo, a igreja no Brasil, esta igreja, outras igrejas, sejam locais onde pessoas nuas podem estar na presença de Deus, a serem aquilo que são e a não ser necessário nós nos cobrirmos para ser aceitos, para ser incluídos, para ser chamados, para ser promovidos. Ser aquilo que nós somos. Por outras palavras, Jesus disse, tu nunca mais vais enganar ninguém. Tu nunca mais vais enganar ninguém. E sabem, não é por acaso que logo a seguir ele dirige-se ao templo.
Ele estava a ferver. Ele disse, nunca mais enganei. Chega ao templo e o que é que ele vê? Gente a enganar. Gente a vender coisinhas e olha, faz assim, Ou seja, não havia transparência, não havia nada genuíno, havia negócio, havia fingimento, enganar as pessoas. Se tu comprares isto, tens um milagre. Claro que isso é só naqueles dias, hoje não existe nada dessas coisas. Se tu comprares aquilo, então se tu deres 10, vão-te dar 100, Deus vai-te dar 100, tipo negócio com Deus. Negócio com Deus. Se eu te fizer isto, tu fazes-me isto. Negócio com Deus. E ele vinha a ferver, ele vinha com a figueira e chega lá e vê aquilo e diz que agarrou no azorrague e correu com aquela gente toda e diz, a minha casa tem que ser chamada casa de oração, casa de intimidade, casa de ligação, casa de transparência. Nós somos não um covil de ladrões e salteadores de pessoas que enganam. Deus procura os nus, Deus procura a nossa transparência, a nossa verdade. Não é um capricho divino. Há uma intencionalidade em tudo isto. Há algo muito importante que Jesus está a querer transmitir com tudo isto. O templo tinha sido transformado numa casa de oração numa casa de relação, de genuinidade, para algo baseado numa espiritualidade mecanizada, com amuletos de reconciliação divina, e Jesus expulsa tudo isso. E diz, eu não quero mais uma árvore com folhas que não tem fruto, eu prefiro ter um grupo de árvores todas nuas, sem folhas, sem fruto, do que cheio de folha, cheio de engano e sem fruto nenhum. E sabem, eu sonho, eu oro, empenho-me e trabalho por uma igreja assim. Uma igreja que pode ter gente nua, despida, com todos os defeitos, com todos os problemas, com todas as nossas lutas, com todas as nossas dúvidas, mas que somos aquilo que somos na presença de Deus, do que uma igreja disfarçada, que finge ser uma coisa que não é, que finge parecer uma coisa que na realidade não é. E eu queria nesta manhã que nós pudéssemos pensar nisso, porque é tão fácil nós encontrarmos num armário espiritual roupas para nós vestirmos, folhas de figueira para nós nos cobrirmos e disfarçar tudo isso. Então, irmão, como é que vai? Tudo bem na paz do Senhor. Então, está tudo, está sempre tudo bem, sabem? Há pessoas que está sempre tudo bem. Parece que vivem num mundo à parte. Perdemos a habilidade de dizer, olha, eu preciso falar contigo, eu estou com um problema, podes-me ajudar, eu acredito que é isto que é ser igreja. Ser o que nós somos, dizer, olha, eu preciso da tua ajuda. Mas aprendemos a esconder, aprendemos a disfarçar, aprendemos a dizer aquilo que o pastor gosta de ouvir, aquilo que nós aprendemos a dizer as coisas certas e muitas vezes a esconder aquilo que vai no nosso coração. Deixem-me falar com vocês rapidamente algumas lições desta história. Deus não pede a ninguém que dê fruto fora da estação própria. Na vida há alturas em que a gente dá fruto, mas deixem-me ser honestos. Há alturas em que parece que a gente trabalha e não há fruto. São estações. Sabem, o natural é uma sombra do espiritual e a vida tem estações. Nós temos o inverno, o verão, o outono, a primavera. E numas estações umas coisas dão fruto e outras não dão, e outras dão outra. É normal, é assim que é a vida. É como a figueira não dá fruto todo ano, dá naquela altura, e eu não percebo muito de agricultura, mas dá para perceber que há coisas que aparecem numa altura e há outras que aparecem noutra altura. É a lei da vida, é normal. É normal isso acontecer. Então a vida tem estações e há alturas em que a gente dá fruto e há outras que parece que não há fruto. Às vezes há alturas em que tudo parece que anda para a frente e há alturas em que parece que nada anda. Mas sabem, nós temos que aprender e a gerir. Realmente a vida é assim. A vida é assim, tem alturas. E sabem, Deus não exige que em todas as alturas eu esteja lá no topo, eu esteja a dar muito e muito fruto. Claro que Ele quer que eu dê fruto, mas sabem, Ele não espera e Ele não fica escandalizado se eu tiver alturas em que eu dou menos fruto, alturas em que eu estou a lidar com as minhas dúvidas, alturas em que eu estou a lidar com os meus constrangimentos pessoais, alturas em que eu estou a reformular até aquilo que eu acredito e que eu penso. Ele não leva isso a mal desde que eu seja transparente e verdadeiro diante dele. Não é um problema para Deus.
tudo na vida tem uma estação, tudo na vida tem um tempo. É por isso que a Bíblia diz, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há pessoas que vivem tão ansiosas de ver resultados que não se importam de os fabricar. E não se importam de os tornar artificiais. Quero-vos dizer, quando a estação não é de fruto, então o fruto desta estação é a verdade de não dar fruto. Qual é o fruto da estação quando não há fruto? É a verdade, não há fruto. Há um fruto que deve sempre acompanhar a nossa vida em todas as estações. Chama-se verdade, transparência, nudez. Em todas as estações. Esse fruto Deus espera de mim e Deus espera de ti em todas as estações. Ele não espera que eu esteja sempre no top. Ele não espera que eu ganhe sempre 500 mil pessoas para Jesus. E sempre que eu pregue, milhares de pessoas vêm a Jesus. Isso para Ele não o impressiona. Porque há épocas, há estações. Quem é que já percebeu isso? Há estações que a gente faz uma coisa e aquilo, pum, e há outras que a gente faz exatamente a mesma coisa e nada se passa. Certo? Mas isso não impressiona. Deus não fica impressionado. Uau! Que bom pregador que tu és. Uau! Que grande cantor que tu és. Deus não fica impressionado, porque há um fruto que Ele espera sempre em todas as estações. É o fruto da verdade. É o fruto da transparência. É o fruto da nudez. Nós chegarmos a Deus exatamente como somos. Então a verdade não é só o que é também o que não é. O que eu não sou também é uma verdade. O que eu não tenho também é uma verdade. E às vezes eu tenho que chegar à presença de Deus e dizer assim, Deus, eu apetece-me desistir. Isto é uma verdade. Claro que Ele vai, mas se eu for transparente, Ele vai trabalhar na minha vida para me ajudar a não desistir, mas eu tenho que ser verdadeiro. É o fruto. Há alturas que o pastor Simonton, de certeza, já lhe apeteceu virar costas a todos vocês. Confirmado. E nós temos que chegar à presença de Deus e dizer, Deus, é assim que eu estou agora. Não é pôr a capinha espiritual e dizer, eu estou sempre na maior, eu sou o maior, eu estou sempre na moto de cima, a unção está em mim, seja lá o que isso for, e uau, e há alturas que eu tenho que dizer, Deus, eu não me apetece pregar. Deus, eu se pudesse, eu hoje ia com a minha família para a praia, não ia à igreja. Não acontece muitas vezes, mas às vezes. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Mas é essa verdade diante de Deus e assumir, olha, se eu não for verdadeiro, se eu não estiver nu na presença de Deus, como é que Deus pode trabalhar comigo? Se eu estiver sempre a esconder, sempre a vestir-me, sempre a pôr a folhagem. E sabem, há tanta folhagem cristã, há tanta roupa, há tanto disfarce, há tanta máscara no armário da religião, que nós podemos colocar e fazemos a figura de que, uau, aí está o cristão exemplar. Fingir que se é uma mentira. E Deus abomina a mentira em que forma e em que estado for. Admitir o que somos, seja isso o que for, é uma verdade. Mesmo que aquilo que eu sou, mesmo que aquilo que eu estou a experimentar não seja bom, admitir é sempre uma verdade. Porque a verdade nem sempre é agradável, mas é sempre verdade. A realidade é essa, se eu roubar, a verdade é que eu roubei. Não é uma boa verdade, mas é verdade. Não existe boas nem más verdades, a verdade é a verdade. E a Bíblia não diz para nós andarmos em verdade quando ela é boa e não andarmos em verdade quando ela é má. E quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, seja que verdade for, quando eu assumo a verdade, seja boa ou má, com ou sem consequências, esse é o meu caminho para ser liberto. É assumir a verdade, é eu dizer, esta é a verdade. Deus prefere a nudez ao fingimento. Deus consegue muito bem lidar com as nossas falhas, com os nossos erros, com as nossas más decisões, com as nossas imperfeições, com as nossas criancices, com as nossas imaturidades. Deus consegue lidar com tudo isso. Mas Deus não consegue lidar com a mentira, com o engano, com o fingimento. E esta história da figueira é o extremismo da atitude de Jesus a mostrar a repugnância que Ele tem para o faz de conta, para o fingir.
A mentira ou o engano, o fabricar, causa repugnância em Jesus. E Ele quer deixar isso bem claro para toda a humanidade em todo o tempo. E o radicalismo desta atitude, porque amaldiçoar uma coisa é uma atitude radical. O radicalismo desta atitude, Ele quer deixar uma mensagem bem clara. Porquê é que Jesus nunca foi tão radical com os pecadores? Porquê é que Jesus nunca foi tão radical com as pessoas que falharam? Ele não era assim tão radical nessas alturas, mas perante isto Ele foi radical, porque Ele queria deixar bem claro que Ele não tolera, Ele não consegue lidar com fingimento e com mentira. Mas com verdade, seja ela qual for a verdade. Tu não consegues nunca escandalizar a Deus com a verdade. Mesmo que a verdade seja vergonha. Não consegues escandalizar a Deus. Ele sempre se vai agradar da verdade, seja ela qual for. Às vezes as pessoas à nossa volta não gostam. Às vezes nem nós gostamos, mas Ele sempre se alegra com a verdade. A Bíblia diz que Deus sempre se alegra com a verdade, seja ela que verdade for. Porque Ele sabe que a verdade, a nudez é o caminho para a libertação, é o caminho para a transformação, é o caminho para a mudança. É por isso que religião não muda ninguém, absolutamente ninguém. Religião apenas cobre ou tenta cobrir aquilo que nós somos. Eu não sei se isso aqui no Brasil existe, mas às vezes há pessoas que fazem obras em casa e às vezes têm infiltrações de água que vai pelas paredes e no teto, não é? E aquilo começa a ficar feio e escuro e amarelo e faz bolhas. Infiltrações de água nas construções, é horrível. Aquilo tem que ser tratado. Mas sabem o que é que às vezes as pessoas fazem para disfarçar? Pintam. Pinta-se e tal. E, se alguém vai a casa no dia a seguir, uau, impecável. Impecável. Mas a realidade é que com o tempo, volta à mesma. Porque está disfarçado, não está tratado. E eu acredito que a presença de Deus não é um local de disfarce, é um local de tratamento. Eu acredito que a igreja é um local para tratar a minha vida, tratar a minha alma e não disfarçar. É para tratar. E quando se trata, às vezes não é agradável. Tem que partir e ver-se o tijolo e aquilo fica cheio de pó e as mulheres ficam insuportáveis e tudo isso. Não é aqui no Brasil, quando há obras em casa, quando há obras em casa, precisa-me tirar umas férias às vezes. Porque é o pó e é a sujidade, porque é feio. Nós gostamos de edifícios acabados, nós não gostamos de obras. Eu estava a passar aqui na ponte que liga Vitória aqui à Vila Velha e tem um edifício muito bonito ali, que o pastor Carlito até ontem disse, olha uma igreja com esta arquitetura, é tão bonito. O edifício envidraçado todo negro e com os cruzamentos assim em branco. E mesmo ao lado está um grande buraco. Que estão a fazer agora ali, deve ser um prédio qualquer que vão fazer ali, uma construção qualquer, mas está o buraco, e estão lá aquelas máquinas e a lama, e aquilo é horrível de se ver. Ninguém gosta de ver as obras, é por isso que eles às vezes põem aqueles taipais para esconder, porque ninguém gosta, ninguém vai assim, uau, onde é que tu vais? Vou a Vitória, vais fazer o quê? Vou ver a obra. Não, ninguém vai fazer isso. Nós gostamos de ver os edifícios acabados, nós gostamos de ver os edifícios bonitos. Quando alguém diz, eu não gosto de ir à igreja, tem lá muita gente com defeitos. A igreja é obra, estamos todos em obras. Uns ainda estão nos fundamentos, um ainda está cheio de lama, mas é assim, mas é verdade, é a realidade. Deus procura os nus, Deus procura a nossa sinceridade, Deus chama-nos à transparência, à genuinidade, mesmo que isso pareça vergonhoso. Ele lida muito bem com isso. Ele não lida com a mentira e com o engano e com as máscaras e com as fabricações artificiais. Nus nós temos salvação, mas camuflados estamos perdidos para sempre. A nudez é um símbolo de alguém indefeso. Alguém que está nu é alguém indefeso. Os nossos filhos quando nascem nus, indefesos, à nossa mercê. Temos que cuidar deles. Porque nudez é um símbolo de fragilidade. É um símbolo de alguém indefeso. Vestir é um símbolo de alguém seguro e coberto. E quanto melhor for a roupa, mais status tem. E a pessoa, uau, esta pessoa deve ter dinheiro. Ou esta pessoa, uau, olha... Não é? Porque o vestir não dá um sinal de alguém indefeso. Não dá um sinal de alguém... Dá um sinal de alguém que se sustenta a ele próprio, que
que tem condições para viver por ele próprio. Quando somos verdadeiros, e muitas vezes isso deixa-nos indefesos e vulneráveis. Sabem que a verdade tira todas as máscaras, tira todas as defesas e pode nos deixar aparentemente vulneráveis e indefesos, mas quando nós assumimos a verdade e ficamos aparentemente indefesos e vulneráveis, é quando Ele nos cobre com a sua justiça e pelo seu sangue. Quando nós assumimos e ficamos à mercê, Ele cobre-nos com a sua justiça e com o seu sangue. Mas quando nós nos cobrimos com a nossa própria roupagem, com o nosso próprio disfarce, e pensamos que estamos seguros e bem camuflados, nós estamos perdidos na nossa própria justiça e na nossa própria força. Centenas de figueiras despidas não foram amaldiçoadas, mas aquela coberta de folhas, vistosa, mas enganadora, foi amaldiçoada. A confissão sempre nos aproxima de Deus, porque nela nós nos despimos de toda a capa e que nos esconde de quem nós realmente somos. É por isso que 1 João 1,9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, se nós tirarmos a nossa capa, a nossa roupagem, se nós confessarmos os nossos pecados, se nós formos... Confissão é um ato de verdade, é um ato de assumir. Sabe, a confissão não é para que Deus... A confissão não dá informação a Deus, dizer: eu não sabia, meu malandro, tu fizeste isso. Pessoas que pensam que a confissão é dar informação a Deus, como se Deus precisasse das nossas confissões para saber aquilo que a gente faz ou não faz. Não precisa. A confissão é um ato de assumir a verdade, e é isso que Deus quer. O que Deus quer é que nós possamos assumir a verdade, e a melhor maneira de o assumir é confessar. Confessar é assumir a verdade. Confessar não é informar Deus daquilo que nós fazemos ou não fazemos. Confessar é assumir a verdade. E a confissão é um ato de assumir a verdade. E é por isso que a Bíblia nos ensina a confessarmos diante de Deus, mas também às vezes a confessarmos diante dos homens. E assumir a verdade diante dos homens. Para que possamos ser ajudados. A Bíblia diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e limpar de toda a iniquidade, toda a injustiça. Deus procura genuinamente pessoas genuínas e abomina a falsidade e imitação. A imitação dá vómitos em Deus. Ser sempre genuíno, nunca finjas só para alcançar aprovação, resultados ou até sonhos e desejos pessoais. Em João 6,37 diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Deus nunca te irá rejeitar por ser genuíno. A única chance que temos de mudar é deixarmos Deus transformar as nossas vidas e admitir que somos o que somos e deixarmos de fingir. A religião tornou-se um dos melhores palcos para as pessoas fingirem, imitarem e representarem. Mas Deus quer que nós sejamos genuínos. A religião tornou-se uma feira de vaidades, de disfarces, de fingimentos, cheia de hipocrisia. Foi por isso que Jesus purificou o templo. Nós podemos tentar fabricar a presença de Deus, nós podemos tentar fabricar milagres, manifestações, sucesso, o que nós quisermos. Mas fruto não se imita. Ou há ou não há. Ou és ou não és. Genuíno. Sabem? Há uma passagem muito conhecida em Mateus capítulo 7, versículo 15 a 23, e estou a terminar pela primeira vez, já sabem que são 3 vezes que se termina. Mateus 7, 15 a 23 diz: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Às vezes as pessoas perguntam: o que é um falso profeta? E sabem, nós às vezes dizemos assim: um falso profeta é aquele que discorda de mim. Aquela pessoa ensina aquilo, é um falso profeta. Aquela pessoa tem um erro na teologia, é um falso profeta. Mas a Bíblia é bem clara: um falso profeta é aquele que se disfarça. Sabem, eu já ouvi coisas que eu falei e que eu realmente hoje olho e digo assim: fui muito estúpido. Eu já disse coisas que me envergonho. Mas isso não faz de mim um falso profeta, pode-me fazer estúpido, imaturo, falta de conhecimento, não é? Mas quem fala, olha, quem prega todos os domingos, eu agora vou-me expor, Deus procura os nus, portanto vamos expor. Quem prega todos os domingos e
3 vezes por domingo, ou seja lá, as vezes que forem, ao longo de não sei quantos anos, se nós formos honestos, eu já disse muito disparate. Pastor Simon, eu já disse coisas que hoje até tenho vergonha. Mas eu disse aquilo não era eu, de certeza. Mas sabem, e há pessoas que dizem, é um falso profeta, ensinou isto. Mas às vezes não é nada, não é falso, é ignorância, é estupidez, é imaturidade, E às vezes temos a tendência de, porque alguém discorda de nós, ou pensa diferente, ou tem uma interpretação diferente, qualquer coisa, a gente é logo, pumba, falso profeta para cima, leva a estampa na testa, pronto. Aquela pessoa acredita nisto, é um falso profeta. Aquela pessoa prega aquilo, é um falso profeta. Ele disse aquilo, andam ali a vasculhar, ele disse isto. Falso profeta. Mas sabem, a Bíblia é bem clara, um falso profeta é aquele que aparece disfarçado. Não diz que é aquele que se engana, que é aquele que é imaturo, que é aquele que é parvo, que é estúpido, mas isso isso não é falso profeta. Estúpido é estúpido, imaturo é imaturo, falso profeta é falso profeta. Falso profeta é aquele que disfarça. E olha o que é que a Bíblia diz. A Bíblia diz que ele vem disfarçado em ovelha, mas interiormente são lobos. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má, maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda a árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Agora reparem, e muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizámos nós em teu nome, e em teu nome não expulsámos demónios, e em teu nome não fizemos muitos milagres, e em teu nome não edificámos a igreja, e em teu nome não organizei aquele departamento, e em teu nome eu não toquei no grupo do louvor, e em teu nome eu não preguei, e em teu nome eu não abri não sei quantas igrejas, e em teu nome eu não fiz conferências com multidões, e em teu nome, eu fiz, olha, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Porque para Deus, Ele não se impressiona com o que eu faço. A Bíblia até diz, se eu tento impressionar a Deus com aquilo que eu faço, Ele diz, olha, aquilo que tu fazes para mim, se tu me queres impressionar, aquilo que tu fazes para mim são trapos. Custa. O que eu faço? Trapos de imundície. Ele sabe quanto é que me custou. Mas são. Que eu estou a tentar impressionar a Deus com aquilo que eu faço, e a única coisa que Ele quer é que eu seja verdadeiro. Ser o que eu sou. Ser o que eu sou. E às vezes tentamos ser aquilo que o outro é, imitar aquele, porque também queremos ter aquilo que o outro tem, e queremos fazer aquilo que o outro faz, e aquilo que Deus quer é que eu seja aquilo que eu sou, e que tu sejas aquilo que és, porque enquanto eu for aquilo que eu sou, e tu fores aquilo que tu és, Ele tem uma hipótese de trabalhar, mudar, transformar a nossa vida. Deus procura os nus. Deus procura os nus. Em todas as estações devemos dar o fruto da verdade. A verdade deve ser um fruto constante na nossa vida. A verdade, quando não há fruto, é que não há fruto. Não vale a pena encher a árvore de folha para disfarçar. Não há fruto, não há fruto. É a verdade. Se estás desesperado, então assume isso. Isso é o fruto. Estou a assumir. Há pessoas que vêm desesperadas e a gente, Pastor Simon, diz, olha, mas está tudo bem. Não, está tudo bem. Em nome de Jesus está tudo bem. O diabo está debaixo dos meus pés. E folha, em vez de dizer, é verdade, olha, minha vontade, olha, mas é a única maneira da pessoa ser ajudada e transformada, é o fruto da verdade. Se estás desesperado, assume isso. Se estás em baixo, assume isso é fruto. Se estás em pecado, assume isso é fruto. Se estás sem direção, assume isso é fruto. Se estás desanimado, assume isso é fruto. Assume. E Deus não te vai rejeitar. Deus não te vai lançar fora. E a igreja também não deve lançar fora aqueles que assumem. É que muitas vezes nós temos uma prática da nossa eclesiologia, da nossa igreja. Muitas vezes a igreja tem uma prática de punir aqueles que são transparentes e promover aqueles que disfarçam. E às vezes alguém chega ao pé de nós e confessa alguma coisa, a gente diz, assim não podes, assim... E expomos publicamente. E a pessoa diz, então... Eu estou a ser transparente, eu estou a ser honesto, e estou a ser exposto. Deus procura os nus. Eu não sei se alguém está a perceber o que é que eu estou a dizer ou não. Mas às vezes nós temos mais que expor aquilo que Jesus expôs. E aquilo que Jesus expôs foi figueira com folha e sem uva. E sem fruta. Sem uva não, que isso não é figueira, é videira.
Sabem? Que Deus nos ajude a ser sempre verdadeiros e transparentes. Pessoal do live, sempre verdadeiros e transparentes, porque é a única chance que Deus nos pode usar, transformar, mudar a nossa vida. Nós somos aquilo que nós somos e sempre promovemos a transparência e a verdade nas pessoas. E a igreja deve ser um local de verdade, onde quem fala a verdade, onde quem é transparente tem uma chance e não é corrido. Não é chutado fora da igreja, porque é transparente e diz e pede ajuda. Enquanto muitas vezes nós deveríamos ser muito mais rigorosos com quem disfarça, com quem engana, com quem finge. E dizer como Jesus, tu não vais enganar mais, tu tens que ser transparente. Deus procura os nus. Eu não quero que ninguém leve isto literalmente, mas nós devemos nos despir hoje todos. E dizer a Deus, Deus, eu sou o que eu sou. Sabem, às vezes quando nós nos despimos diante da igreja, fica um grande... Mas quando nós nos despimos diante de Deus, há festa no céu, porque dizer, uau, eu tenho uma chance de transformar esta pessoa. E que na igreja haja este júbilo, esta alegria, quando alguém tem a coragem de se despir na presença de Deus, e que nós possamos dizer, uau, bem-vindo a casa, bem-vindo à tua casa, porque este é o único lugar no mundo seguro onde tu podes te despir de ti próprio, onde tu podes te despir de todo o disfarce e ser quem tu és. Este é o único lugar seguro para tu seres o que és e seres transformado. O único lugar seguro para as pessoas serem honestas é a casa de Deus, ou deveria ser a casa de Deus. E eu tenho um desejo, um fogo a arder no meu coração, para que a igreja em todo o mundo se torne um local seguro para pessoas honestas e não um local onde elas vão ver que não têm chance, porque se forem honestas são colocadas fora. Mas que Deus nos ajude, que a casa de Deus seja mesmo uma casa e que nós possamos dizer, bem-vindo a casa, vem como tu és, vem como tu estás. Mudança não é um prémio, sabe? A inclusão não é um prémio para a mudança. Às vezes nós dizemos, se tu mudares, tu és incluído, mas a inclusão não é um prémio para a mudança. A inclusão é a única chance que as pessoas têm de mudar. Deus é amor. Amor é espiritual. Amor não se vê, não se apalpa. Deus amou o mundo de tal maneira. Uau, como é que isso se vê? Ok, amor, como é que isso se vê? Ele deu o seu filho, ok, para que todos. Pronto, todos. O amor é espiritual, a sua tradução social é inclusão. É termos a capacidade de incluir quem é transparente, mesmo que isso nos escandalize, mesmo que isso vá contra aquilo que nós acreditamos, mas se alguém é transparente, a capacidade de o incluir é a maior expressão do amor de Deus que nós podemos dar às pessoas e dizer, bem-vindo a casa, vem tal e qual como tu és, esta continua a ser a tua casa e a chance que tu tens de ser transformado e mudado. Nunca finjas, nunca leves uma vida de falsidade ou de fingimento. Nunca vamos criar uma cultura de fingimento, mas uma cultura de verdadeira casa. Eu não quero que as minhas filhas cheguem a casa e me digam aquilo que eu quero ouvir. Eu às vezes olho para elas e digo, passas alguma coisa? Quem é pai sabe, não é? Ah, não, pai, não, está tudo bem. Eu tenho 3 filhas. A do meio, a Mariana, que veio cá o ano passado, basta eu dizer o que é que se passa, Marianinha, e olho nos olhos dela, ela começa a chorar e diz-me tudo. A mais velha não. Tenho que tirar a saca-rolhas. Mas eu sei que há alguma coisa, eu quero que ela seja, diz-me, aqui tu podes dizer, aqui estás segura. Aqui a gente não te vai expor, a gente diz. A mais pequena é a dor de campeonato, ela é que tira tudo a saca-rolhas. Mas sabem, a casa é o lugar seguro onde as pessoas podem ser transparentes. Vêm com os problemas da escola, os conflitos delas, mas chegam a casa e dizem, podes desabafar, podes dizer o que tu sentes, o que tu pensas, o que é que aconteceu. Eu estou farto de dizer a elas, nunca escondas nada do pai, mesmo que seja mau, diz-nos. Aqui há tempos a nossa filha mais nova, que é eu costumo dizer, ou é uma líder ou uma delinquente em potencial. Eu sei que isto não se deve dizer dos filhos, mas é o que eu acho, sinceramente. Estou a ser nu, transparente. Estou a brincar. Ela é linda, eu amo-a. Mas ela tem uma personalidade muito forte. E ela está na escola
E da parte da tarde ela está não sei como se chama aqui, um ATL, é ocupação de tempos livres. E ela tem a autorização de sair à hora do almoço para irem buscar para essa atividade. E aqui há tempos alguém disse, olha, veio ter comigo e com a minha mulher e disse, olha, eu vi a vossa filha, ela tem 11 anos, no shopping center, lá perto da escola. E a gente disse, o quê? No shopping center? Chega à noite, chamei Pipinha, ela chama-se Filipe, a gente chama Pipinha. Pipinha, o que é que tu fizeste hoje? E ela, espera, porque é que tu queres saber? Porque o pai pergunta sempre o que é que tu costumas fazer. E ela disse, alguém te foi contar alguma coisa? E eu, olha, isso não interessa. Sabem, os miúdos às vezes fazem perguntas que a gente tem melhor dizer, não, isso não interessa. Não interessa. E eu disse, queres contar ao pai o que é que tu fizeste esta tarde? E ela começou a ficar assim e disse, pai, mas eu não fiz nada de mal. Eu não estou a dizer que fizeste mal, só quero saber a verdade. Pai, eu fui com as minhas amigas ao shopping, mas tu sabes que o pai te tinha pedido e para tu só podes sair para ir para o ATL. Eu sei, pai, mas eu não fiz nada de mal. Não aconteceu nada de mal. Isso, olha, eu sei que não fizeste, mas podia ter acontecido. E a minha responsabilidade é proteger-te disso, tens que entender. Pai, mas tu sabes que eu sou muito madura para a idade que tenho. E disse, e tu vias contar ao pai, pai, eu tinha medo da tua reação. E eu fiquei assim e disse, olha filha, pai pode ficar zangado, pai até pode levantar um pouco a voz contigo, o pai até pode dar uma palmada, mas te quero te dizer uma coisa, este é o melhor lugar para tu sempre falares a verdade. E eu oro para que a igreja seja assim, em que as pessoas possam ter esse nível de confiança em nós, de que aquilo que elas nos vão dizer não vai ser usado. Eu não fui pôr no Instagram, marota da minha filha hoje foi ao shopping, e uma fotografia dela escondida, assim. Proteger. E mesmo quando eu tenho que as corrigir, se alguém de fora ousa fazer alguma coisa, eu viro, o quê? Porque quem está dentro da casa é que corrige, mas para fora nós protegemos. E a igreja deve ser isto. A igreja é uma casa que as pessoas são chamadas a estarem nuas, como no jardim do Éden. Porque quando nós estamos nus na presença de Deus, nós somos protegidos pela sua justiça e pelo seu sangue, e ninguém de fora nos pode tocar. E eu oro a Deus para que nesta manhã tu agarres nesta palavra e tu te dispas de tudo aquilo que tu usas para disfarçar aquilo que tu realmente és e de como realmente tu estás. Porque o primeiro caminho para a tua liberdade é tu estares nu na presença de Deus. Amém?